Sejam bem-vindos à nossa aula de número 3. Eu sou o Marduk e hoje nós vamos falar sobre o que é um Axie. O objetivo desse vídeo é falarmos sobre a anatomia de maneira geral de um Axie, os seus principais atributos, quais são as suas formas de reprodução, como que funciona a genética desses bichos dentro do jogo. E eu já vou fazer um disclaimer aqui, na verdade dois. O primeiro é, eu vou começar a usar algumas expressões que são comuns dentro do jogo e que elas são em inglês. E é muito importante, nesse momento, já que a ideia é fazer com que seja acessível ao máximo de pessoas, eu vou começar a traduzir algumas delas. Eu vou falar em inglês e em português. As imagens que vão aparecer na tela também vão aparecer em inglês e português. Isso porque, infelizmente, ainda não temos uma tradução para português dentro do jogo. Mesmo que a gente não tenha essa tradução, é importante ir criando essa localização a fim de fazer com que fique mais fácil de entender alguns desses conceitos para quem não domina a língua inglesa, tudo bem? O segundo disclaimer, né, o segundo ponto aqui que eu quero ressaltar é de que o sistema de breed, que é o de reprodução que nós vamos falar aqui, eu não vou abordar ele de maneira detalhada aqui. Nós vamos ter um curso na seção de finanças, de Axie Infinity especificamente, que vai falar no detalhe sobre qual é a maneira mais eficiente de fazer essa reprodução, como entender profundamente a genética do jogo, como fazer dinheiro com as famosas fazendas de breed, mas aqui não. Nosso módulo, já repetimos isso aqui algumas vezes, este módulo especificamente é para fazer com que vocês se desenvolvam em jogabilidade, subir o ranking de vocês e fazer vocês ganharem mais dinheiro jogando Axie no modo arena, ponto. Mas aí você me pergunta, Marduk, por que você ainda assim vai abordar um pouco dessa parte de reprodução e genética, mesmo de maneira superficial? Porque temos que explicar isso para que vocês entendam a relação de algumas desses, vamos supor aqui, no caso, os atributos de um Axie, por exemplo, que está ligado à genética dele, mas que está ligado também à execução de algumas mecânicas básicas, como, por exemplo, a ordem de jogada dentro de uma partida. Então, vamos falar de maneira superficial, mas saibam que nós temos isso detalhado em uma outra aula. Perfeito? Vamos ao nosso primeiro assunto, então, dentro dessa explicação de como que é a anatomia de um Axie. Primeira coisa que vocês precisam saber é que nós temos 9 classes diferentes de Axies dentro do jogo. E nós temos aí as feras, os insetos, os répteis. Como eu falei para vocês, vocês estão vendo que tem o nome em português e em inglês na tela para que vocês possam acompanhar. E essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Temos 9 classes, chamamos inclusive de corpo do Axie, tá? Cada corpo diferente é uma classe diferente. A outra coisa que é muito importante vocês saberem sobre as classes é essa tabelinha de distribuição de atributos. Ou seja, esses são os atributos básicos de um corpo desse de Axie. Vou fazer aqui um paralelo para vocês poderem entender. Ao lado agora nós estamos colocando uma imagem de um Axie completamente montado, com o seu corpo e as suas 6 respectivas partes. Perceba que vocês vão ver os status finais deles ali em cima, que é vida, né, através de health, speed, que é velocidade, skill, que seria habilidade, e é um atributo que influencia no seu dano, e morale, que seria moral, que influencia no crítico, no que nós chamamos de last standing, que seria última sobrevivência ou algo do tipo. Então, assim, perceba que esses são os números finais. Quando você está comparando esses números com o do corpinho aqui do lado, você percebe que a classe inicial, sem nenhuma peça, sem nenhuma dessas 6 peças, ela tem os status base dela, os atributos base, menor. Então vamos entender o que vai construindo dentro desse corpo do Axie para que ele consiga chegar nesses status completos que nós estamos vendo na imagem ao lado. A próxima coisa que a gente precisa entender é que cada parte do jogo desses Axies, não é, também dão um atributo ou alguns atributos específicos base, assim como o corpo. Todas as partes que nós temos de classes disponíveis e quais atributos elas dão. Então, se você olhar, ali nós temos uma pecinha de réptil e ela tem a quantidade de vida, não é, de velocidade e de moral que ela dá. Se nós voltarmos agora, olha que interessante, se nós voltarmos para aquele exemplo onde nós mostramos um Axie com seus status todos completos, que nesse caso é um aqua, é um peixinho, vocês podem ver que ele tem no máximo de speed, de velocidade, 57. Curiosamente, se nós pegarmos agora os status base de um Axie de aqua, não é, o peixinho, e somarmos 6 peças dele, que são a quantidade de peças disponíveis que um Axie pode ter, é o máximo de peças que ele pode ter, vocês vão perceber que se somarmos toda a speed, a velocidade que ambos dão,
vai dar exatamente 57. Ou seja, quando você olha para um Axie montado, como esse que nós usamos como exemplo, ele é a soma dos seus atributos base, que é o que já vem no seu corpinho, mais os status, atributos de cada uma das partes que existe dentro de seu corpo. O que é importante nós sabermos no processo de reprodução agora? Básico. Nós temos aqui na frente um papai e uma mamãe Axie que vão cruzar e vai sair um filhote deles. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos duas classes diferentes que estão sendo misturadas. Então, nós temos aqui um réptil e um peixe, e obrigatoriamente vai sair uma dessas duas classes no seu filhote, ok? O seu filho vai sair uma dessas duas classes obrigatoriamente, ou seja, 50% de vir um desses dois. Mas quando nós olhamos todas as partes que possuem cada um deles, então nós temos de um lado um com 6 partes e do outro também, vai haver uma mistura, existe uma porcentagem, e aqui eu não vou entrar no detalhe como eu disse, mas é só para vocês entenderem, há uma espécie de sorteio aqui para decidir quais as 6 partes que vão vir, misturando entre o pai e a mãe, e aí finalmente sai esse filho. Nesse caso especificamente, onde estamos misturando um réptil com um peixe e com partes diferentes, vai ser decidido se o filho vai ser um réptil ou um peixe e a mistura que tem de partes entre o pai e a mãe. Na hora que nós temos acesso a esse filho, nós podemos ver, por exemplo, seus status base e como que foi construído isso a partir da mistura das peças que vieram nele. Quando nós nos aprofundamos um pouco mais nas peças de um Axie, não é? Nessas partes de um Axie, nós vamos ver que são 6 e elas têm nomes diferentes, são literalmente partes diferentes de um corpo. Nós temos olhos e orelhas aqui, que são duas peças que só servem para dar, nesse momento em que o vídeo está sendo gravado, ok? Até nesse presente momento, elas só servem para dar atributos base, ela não interfere em mais nada no seu Axie. Então, são os números de atributo padrão que ela deveria dar, e ela soma isso ao corpo e aos atributos padrão do corpo deste Axie. As outras 4 partes, as outras 4 peças, que são boca, costas, cauda e chifre, essas 4 partes, elas se transformam nas habilidades do Axie. Ou seja, além delas darem os atributos base normal, como os olhos e as orelhas dão, elas são as responsáveis por definir quais vão ser as habilidades, as cartinhas que vão vir em cada um dos seus Axies para ser jogado. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre essas habilidades, sobre a anatomia de uma carta dentro do Axie, nós vamos fechar aqui esse assunto, que é a parte de genética e atributos. Vamos falar ponto a ponto sobre cada um desses 4 atributos principais que o Axie tem. Então, nós já mencionamos ali HP, não é? Ou Health Points, ou vida, como é mais conhecido, ele determina a quantidade de vida que o seu Axie vai ter. Quanto maior este número, maior a quantidade de vida que ele pode ter. Hoje no jogo, no presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, o máximo de atributo que um Axie pode ter é 61. Então, a planta dentro do jogo, que é o Axie com mais vida, que é usado para ser o seu Axie da frente, o Axie que vai receber o dano, por exemplo, ele tem 61 de vida na maioria das vezes, nem sempre. Mas ele é normalmente o Axie com mais vida. O pássaro, por sua vez, que é o Bird, que é o do corpinho rosinha, ele é o Axie mais rápido do jogo, que comumente tem 61 de Speed. Speed é essa que representa a velocidade. Dentro do jogo, ela vai determinar quem joga primeiro. Não preciso entrar muito no detalhe agora de como funcionam os critérios de desempate e ordens de jogada, porque nós vamos ter uma aula sobre combate. E nela a gente vai falar muito detalhadamente sobre as ordens de ataque dentro de cada turno e como funciona a relação da Speed nisso. Mas saibam que é para isso que serve a Speed, a velocidade, na hora de determinar quem joga primeiro. Nós temos Skill, que seria a habilidade, não é a tradução dessa palavra, e ela serve para aumentar ligeiramente o seu dano. Existe um cálculo que é bem complexo. Assim, complexo, de certa forma, para quem não são os matemáticos de plantão, é realmente uma coisa não super intuitiva, mas o que você precisa saber sobre esse status agora, antes de nós entrarmos no detalhe nele em aulas futuras, é de que ele
influencia levemente no seu dano, baseado na quantidade de cartas que você joga em combo. No modo combate, na hora que nós vamos falar sobre essa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Por último, né, e não menos importante, moral, a morale, ela influencia no dano crítico que você dá, ou seja, dano crítico, quem joga outros jogos já está familiarizado. Se você não é uma pessoa muito adepta a jogar jogos que têm esse tipo de atributo e esse tipo de efeito, o dano crítico quer dizer que existe uma pequena porcentagem de que quando você acertar este dano crítico, o seu dano vai ser muito maior do que o normal. Existe uma outra função que também possui um cálculo tanto quanto complexo, muito parecido com o skill, com habilidade, que é o cálculo de last standing. Existe uma chance, uma forma de quando o seu Axe é abatido dentro do jogo, ele não ser abatido de uma só vez. Ele fica com uma espécie de espíritozinho dele, flutuando, pegando fogo, com umas barrinhas de vida extra, dependendo de como ele é abatido. Existe um cálculo que define de uma maneira bem precisa se na hora que você estiver atacando o seu oponente ou sendo atacado, esse fenômeno, esse efeito for acontecer. Também vamos entrar no detalhe dele mais para frente, possivelmente dentro da parte de combate e quando formos falar um pouquinho mais sobre arena de maneira detalhada também, ok? Então isso conclui, só para vocês saberem de maneira bem simples, não é? E superficial, para que serve cada um desses atributos de um Axe. Agora nós podemos falar com mais calma sobre, acho que a parte mais interessante aqui da anatomia do Axe, que é a anatomia das cartas. Lembra que a gente falou que tinham 4 partes, 4 peças que se transformavam em habilidades? São essas as habilidades que você usa com o seu personagem, com o seu monstrinho dentro do jogo, para atacar o seu oponente ou se defender. Então nós estamos colocando na tela aí agora uma cartinha, para vocês poderem ter como exemplo. E quando nós falamos de comentar sobre a anatomia dela, é muito parecido com o exercício que fizemos com um Axe. Nós vamos olhar cada parte dela e entender cada um desses símbolos, desses números e o que eles representam dentro do jogo. A primeira coisa que nós precisamos falar, e vou lembrar vocês aqui que numa aula passada eu disse que tinham 2 tipos de energia dentro do jogo. A energia diária, que era aquela lá que reseta, que renova todos os dias às 9 da noite e que são usadas para você poder fazer o modo aventura e o modo arena. Agora nós vamos apresentar para vocês a energia dentro do jogo. Este númerozinho que está aqui com este fundo amarelo, nessa bolinha amarela, ele é o custo de energia desta carta. Ou seja, dentro de uma partida que podem ficar tranquilos, que nós vamos entrar numa logo mais. O próximo assunto, o próximo tema chama-se combate, e nós vamos mostrar como que funciona dentro do jogo cada um dos mostradores, os recursos que você tem para usar, mas aqui eu já posso te adiantar que um deles é a energia dentro do jogo. Para você que é uma pessoa mais acostumada a jogar outros jogos, existe um apelido que nós damos para essa energia dentro do jogo, que é mana. Esse é um nome muito comum em card games, por exemplo, que seria o recurso que você precisa para usar uma habilidade. Na verdade, não só no card game, mas em outros jogos como RPGs, etc. Mas aqui vamos manter a nomenclatura correta, mesmo que ela seja um pouco confusa, porque o jogo decidiu chamar 2 coisas diferentes de energia, nós vamos nos ater aqui à energia dentro do jogo, ok? Toda vez que falarmos energia dentro do jogo, estamos falando da energia necessária para que você consiga usar uma dessas cartinhas. Essa carta que nós estamos olhando agora possui um custo de energia e ele vai ser debitado dentro da partida quando você colocar essa carta e decidir usá-la em um turno com o seu Axe. Então vamos supor, não é, que dentro do jogo nós já sabemos que você tem até um máximo de 10 energias para você poder usar dentro de uma partida e você recebe uma quantidade de energia para cada turno, que são 2, todas as vezes que você usar uma cartinha dessa, uma habilidade dessa, dentro de qualquer um dos seus axes, você vai debitar essa quantidade de energia para uso. Vamos ao segundo número aqui, que é este que está com o fundo vermelho. Ele representa o dano, o ataque, a capacidade de ofensiva que essa carta tem para contra o seu oponente. É importante lembrar que este número que está aparecendo aqui da cartinha, quando você estiver no modo aventura, ele vai aparecer um número maior do que o que aparece para você dentro da arena. E isso já falamos, é sempre importante reforçar para não haver confusão no estudo, né, da anatomia da carta. Isso acontece porque no modo aventura o level do seu Axe influencia nos status base dele,
que influencia também nas cartas. Mas, por padrão, esse número que vocês estão vendo aqui, que vocês vão acompanhar, por exemplo, no nosso portal, que tem todas as cartinhas em português, para vocês poderem ler e entender o que elas fazem, já está tudo traduzidinho, elas são referentes ao nível 1 de um Axie, que é como vocês vão encontrar dentro da arena. Então, aqui está simbolizando quanto de dano você vai causar ao usar esta carta. O nosso terceiro mostrador, ele representa o escudo que você vai levantar, que você vai colocar na frente do seu Axie. Aqui a gente precisa explicar um pouquinho no detalhe para não haver confusão. Primeira coisa é, seu Axie possui uma quantidade de vida, ok? Então imaginemos que você tem uma planta que tem 500 de vida e você está usando esta carta que está aparecendo na tela, que é a Pumpkin. Ela tem uma quantidade bem alta de escudo, como vocês podem ver. Todas as vezes em que você escolhe uma carta e finaliza o seu turno para que ele possa começar as ações a acontecer tanto do seu oponente quanto as suas, o escudo ele é colocado antes de qualquer coisa. Quando vocês selecionam essa carta aqui, ela vai colocar 120 de escudo no seu Axie, né, na sua planta, e antes que possa atacar a vida do seu personagem, antes que possa chegar a diminuir esses pontos de HP dele, é preciso passar por todo esse escudo que foi colocado por essa ou por qualquer quantidade de cartas que você tenha colocado na sequência, que também aumente a quantidade de escudo. Ok? Então, esse é o nosso terceiro número e mostrador importante de uma parte de carta. Nós estamos olhando aqui na parte de baixo agora que existe um efeito escrito para cada carta. E aí, de novo, repito, nós temos todas as cartas em português, já traduzidas em nosso portal. É muito importante para você que está começando no jogo hoje e não tem domínio do inglês, dê uma olhada lá, baseado nos Axies que você recebeu na sua escolinha ou que você comprou, não é, para que você possa jogar. É importante que você entenda profundamente quais são os efeitos, para que você depois compreenda qual é a interação que existe desse efeito com o seu Axie e com o seu próprio time. Tudo bem? Então dê uma olhadinha para poder acompanhar quais são as cartas em português e entender como que funciona as suas que você escolheu. Ainda falando sobre os efeitos de carta, nós temos aqui um último detalhezinho que eu vou mostrar para vocês, e aí nós vamos fechar esse tema da anatomia das cartas, que é este pequeno símbolo ao lado de todos os efeitos de carta, da maioria deles, e que é amplamente negligenciado. Esse símbolo ele é uma referência ao efeito da carta. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma carta que ela possui um efeito, por exemplo, chamamos em inglês de backdoor, ou uma carta que tem a capacidade de ignorar o seu tanque, o seu Axie da frente, o seu planta e bater diretamente em um dos seus Axies atrás ou no meio. É uma carta, é um tipo de efeito extremamente forte. Perceba que todas as cartas desse gênero, que tem esse mesmo efeito, possuem a mesma simbologia aqui do lado. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que, mesmo que não soubesse ler os efeitos, para poder entender que aquela carta iria fazer esta ação, só dela decorar este símbolo, ela já jogaria com um outro nível de atenção, né, com uma outra forma, um outro pensamento, um outro comportamento, entendendo que a qualquer momento um de seus personagens, um de seus Axies de trás poderia morrer. Então, nós temos uma infinidade de simbologias aqui, tá? É muito importante lembrar que nós vamos ter uma aula exclusiva e um artigo, tá, super completo, falando só sobre buffs e debuffs e, obviamente, esses pequenos símbolos que estão conectados aos efeitos da carta. Então, pode ficar tranquilo, isso aqui é mais para ilustrar e você saber do que se trata, mas nós vamos ter aulas mais avançadas discutindo cada um desses efeitos e desses símbolos. Tudo bem? Bom, e aqui a gente finaliza a anatomia das cartas, e lembrando que isso está dentro de todo o contexto geral que é dessa aula, onde começamos com a anatomia do Axie em si, e aí nós falamos sobre os principais atributos que existem dentro dele, as partes que compõem e que são as responsáveis por dar os atributos deste Axie, essas partes que também são responsáveis por definir as habilidades, que por sua vez são as cartas, que acabamos de falar sobre elas. Então, para finalizar esse tema de anatomia do Axie, de maneira geral, faltou apenas uma coisa a ser falada, que é o triângulo elemental, ou o triângulo de vantagens que existe entre essas classes. E para entendermos de uma melhor maneira esse triângulo elemental, eu vou pedir para vocês relembrarem que eu comentei logo no começo desta aula, que fala sobre o que é um Axie, que nós temos 9 classes diferentes no jogo, que são os 9 corpos de Axies diferentes, né, que eu tinha comentado, e cada um deles possui uma diferença de vantagem elemental, onde ele ataca e dá 15% a mais de dano
em uma classe ou classes específicas e recebe 15% a menos de dano também contra outras classes específicas. O que tem de trick aqui? Qual que é a pegadinha e que é muito difícil para quem está começando no jogo a entender isso? Existe uma diferença entre a carta do tipo do Axe, não é? Então nós temos, lembra das peças que eu falei? Então uma peça de planta de costas, por exemplo, ou uma peça de planta da cauda, ela vai gerar, ela vai criar uma carta de planta. E por que eu estou falando isso aqui com vocês, não é? O que define o tipo do ataque não é o corpo, não é a classe do seu bicho, mas sim o tipo da carta. Então, se sua carta for de planta, e como você pode reparar aí nessa imagem, plantas têm vantagem, por exemplo, contra peixes, contra aqua. Então, se sua carta for de planta e você atacar um corpo de peixe, uma classe de Axe do tipo peixe, você vai dar mais 15% de dano. Vamos imaginar agora que você tem um Axe que o corpo é planta, ou seja, seu Axe é uma planta, mas na hora de, lembra do cruzamento que eu falei com vocês que acontece? Imagina que foi um pai planta que cruzou com uma mãe que era um peixe, ok? O corpo veio de planta. Todas as peças desse planta vieram de aqua. Logo, as cartas que ele tem vão ser de aqua. E na hora que ele atacar um outro aqua, por exemplo, ele não vai possuir vantagem elemental nenhuma. Na hora que ele atacar, ele vai dar um dano neutro, porque ele está atacando alguém de mesma classe. Porém, prestem atenção, gente. Vocês podem assistir esse vídeo quantas vezes for necessário para entender, porque esse conceito ele é básico e ele é fundamental para vocês conseguirem ter resultado mínimo, assim, já de começo do jogo. Então, o que define se você tem vantagem elemental ou não no ataque é o tipo da carta. Olhando para essa imagem, já sei que planta bate em aqua, então as minhas cartas de planta vão bater mais em aqua. Agora, e se meu corpo é de planta, minhas cartas são de aqua, e eu estou recebendo um ataque de um outro Axe que tem cartas de aqua? Eu recebo dano a menos. Porque aí o que vai definir a vantagem elemental minha na hora de receber o dano é justamente o meu corpo. Então aqui nesse caso eu sou efetivamente uma planta, eu sou um Axe de planta, e eu recebo menos dano de aqua. Mas o fato de eu ser uma planta não obrigatoriamente me faz bater mais naquele aqua. Depende das cartas, das habilidades que tem dentro desse Axe de planta para que você consiga bater mais no aqua daquele lado. E isso vai funcionar exatamente dessa mesma forma com todas as outras classes. Usei esse exemplo aqui, mas todas as outras classes vão passar pelo mesmo problema, né, pela mesma problemática. E aí o que vocês precisam ficar atentos, a gente vai ter toda uma aula falando sobre quais são os principais hábitos que você tem que ter ao iniciar uma partida de Axe contra uma outra pessoa, no modo arena, é ir inclusive olhar quais são as cartas que tem no seu oponente, clicando nos Axes dele, justamente para você saber. Porque se você só olha o corpo, se você só olha a classe dele, você fala, eu estou enfrentando uma plantinha, que eu sei que a minha fera bate mais nela, então tá tudo bem. Mas você tem que ver quais são as cartas que existem dentro dela. Porque você pode até bater mais nessa planta, mas será que essa planta não bate mais em você também, dependendo de quais são as cartas que saíram nas partes dela? Então é sim, eu sei que esse é um conceito um pouco confuso, mas eu sei que se vocês ouvirem mais de uma vez o vídeo e se atentarem aos exemplos visuais que estão sendo dados, vocês vão compreender que existe essa separação entre o corpo e as cartas e como que eles interagem nesse triângulo elemental de vantagens, tudo bem? Agora que nós finalizamos esse assunto sobre a anatomia de maneira geral de um Axe e falamos sobre cada uma dessas partes importantes que estão ali dentro da construção dele, nós temos que entrar num assunto que é um pouco mais delicado, que é, vamos falar sobre o que é um Axe bom e o que é um Axe ruim. Por que esse assunto ele é um pouco delicado? Porque é um tema subjetivo. Se eu falo sobre isso num nível mais alto de jogo, você vai ter vários jogadores, por exemplo, profissionais, que não vão chegar num consenso sobre quais são os melhores e etc. Porém, quando nós falamos mais da base do que seria definir o que são Axes verdadeiramente ruins, isso sim é possível da gente dizer aqui para vocês agora. Porque nós temos vários exemplos de Axes que não são funcionais em função dessa sinergia que possui dentro dele em relação a habilidades, status e tudo mais. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora.
E o motivo, tá? Antes da gente entrar nisso, qual que é o motivo de nós contarmos isso hoje para vocês? É porque eu fui uma vítima disso logo no começo, quando eu entendia muito pouco do jogo e me aventurei sem nenhuma consultoria, sem ter ninguém por perto para poder me dizer o que eu estava fazendo. Há uma infinidade de axes, transvestidos de axes bons, mas que são ruins dentro do mercado e que é difícil de uma pessoa novata perceber isso. Então hoje vocês vai ficar claro isso, tá? Porque vários desses exemplos que eu vou dar aqui agora, o mercado está repleto deles e que pode ser uma armadilha financeira para quem não está preparado ou com conhecimento correto na hora de adquiri-los, ok? Então vamos falar sobre alguns exemplos, tá? Aqui na hora que a gente vai analisar o que faz um Axe bom ou ruim, eu vou dividir isso em 3 tópicos específicos, ok? O primeiro deles, que nós vamos falar aqui, são a sinergia que existe entre as habilidades que já estão contidas dentro dele. Ou seja, aquelas 4 partes que falamos anteriormente, que definem as suas cartas, essas cartas elas interagem entre si, a fim de executar uma função específica, tá bom? Então vamos olhar sobre a sinergia que existe dentro dessas cartas. O segundo ponto que nós vamos falar aqui é a sinergia entre as habilidades e os status, os atributos. Porque eles influenciam diretamente se você, né, na questão de você estar conseguindo fazer essa sinergia fazer sentido ou não. E o terceiro e último ponto, né, e último tópico que a gente vai falar sobre esse assunto é qual a função que esse Axe cumpre dentro do seu time, e todos esses 3 pontos estão correlacionados para a gente chegar numa conclusão de se esse Axe ele é bom ou ruim. Vamos começar pelo primeiro, então, que é a sinergia entre as cartas. Vamos colocar aqui alguns axes, nós vamos usar alguns exemplos aqui na tela. O primeiro que eu gostaria de usar aqui como referência são essas 2 feras, tá bom? Essas 2 bestas. Nós temos uma fera muito padrão, muito comum, que vocês vão encontrar no mercado, que ela possui o Imp, tá? Que é uma carta que quando você dá um dano crítico, você recupera um de mana, né, para cada crítico que você executa. Você tem a Ronin, que é uma carta que quando você joga 2 cartas junto com ela, ela garante um crítico para você. Ou seja, perceba já aqui uma sinergia imediata entre essas 2 cartas, não é? E nós temos o Nutcrack e o Nut Throw, que são cartas que aí está aparecendo já traduzido para vocês, apesar de não ter a tradução no jogo, nós estamos colocando isso já traduzido para vocês. É quando você usa 2 cartas dessa, que é do mesmo tipo, que seria 2 cartas Nut, ok? Elas somam um dano a mais se elas tiverem sido usadas no mesmo turno. Ou seja, se você empilhar essas cartas no mesmo momento para que seu Axe jogue. Então, olha como é fácil ver uma sinergia entre essas cartas. Você tem uma que te dá energia garantida toda vez que você dá um crítico, e uma carta que tem uma mecânica para te dar crítico garantido. Enquanto você tem do outro lado 2 cartas que, quando jogadas em conjunto, e é importante lembrar aqui, quando a gente entrar no modo de combate, isso vai ficar muito mais claro. Nós vamos falar sobre a quantidade de cartas que existe dentro do baralho, quantas cópias você tem de cada uma delas, mas hoje já posso te adiantar que você possui 2 cópias de cada uma dessas cartas do seu Axe dentro do baralho. Você aumenta a sua chance de poder usar os nuts em conjunto e dar o efeito desta carta. Um outro ponto importante para a gente olhar desse Axe é que ele tem uma quantidade de speed mínima. Não é enorme, porque ele é um Axe puro. Você está vendo que todas as peças são peças de fera, mas ainda assim ele tem uma velocidade que nós consideramos considerável, uma velocidade boa para um Axe que vai servir para atacar. Vamos colocar aqui do outro lado um Axe que acontece, né, na hora de você fazer o breed, na hora de você reproduzir os Axes, de sair uma mistura que você não quer. Esse, por exemplo, nós estamos dando um exemplo de Axes que saíram com partes de inseto, que deixa ele mais lento. E quando nós vamos olhar as partes de fera, elas têm algumas partes um pouco diferentes, como, por exemplo, nós não temos os 2 Nutcrackers aqui, por exemplo. O que isso influencia? Eu já diminuí a minha chance de ter uma quantidade maior de nuts dentro do baralho para eu conseguir fazer esse combo, que me permitiria dar um pouco mais de dano. E do outro lado, eu não tenho mais o Imp. Ou seja, quando eu der o crítico agora, eu não recebo mais a mana. Ou pode acontecer o inverso, de eu ter o Imp e não ter o Ronin. Eu vou depender da minha sorte, ao invés de ter um crítico garantido, para poder gerar esse 1 de energia para mim. Olha como fica fácil de perceber
quando dois axes, nós temos um aqui muito bem montado e outro com algumas peças faltantes. Se você olhar isso aqui com um olhar mais amador de alguém que está começando, você pode ler os efeitos, por exemplo, desse segundo axis aqui das cartas e falar, nossa, são cartas muito boas. Sim, individualmente essas habilidades são boas, mas elas, quando trata-se entre elas, da sinergia necessária que precisa acontecer entre elas, elas são ruins. E à medida que você, por isso que eu já falei e vou repetir, nós temos as cartas todas traduzidas em português. Explorem isso dentro do nosso portal para que vocês, antes de adquirir um Axie, entendam por si só o que existe de efeito aqui e se existe uma sinergia entre essas cartas, tá bom? Vamos para um segundo exemplo. Um Axie de planta, né, dois Axies de planta, um na sua esquerda e um na sua direita. Eles são idênticos. Repare que os dois têm exatamente as mesmas cartas, exatamente as mesmas habilidades. Porém, um é muito mais eficiente do que o outro. E olha como que é contraintuitivo o que eu vou mostrar para vocês agora. Existe um Axie aí que está na tela, que ele possui um pouco mais de speed do que o outro, por conta de uma das partes que vieram no seu corpo. Um desses plantas é mais rápido. Agora vamos ler as habilidades que existem em ambos eles. Perceba que nós temos duas cartas aí, uma chamada Cactus e outra chamada Sirius, onde a carta Cactus só dá o dano extra se você for o último a atacar. A carta Vegetal Bite rouba um de mana do seu oponente. Imagine que esses dois Axies estão se enfrentando. São dois times diferentes. Plantas muito parecidas e muito iguais. Porém, o que tem mais velocidade, além de dar menos dano com a carta Cactus, porque ele não vai ser o último a bater. Quem vai ser o último a bater é o planta do lado de lá. Ele já removeu esse efeito já é nulo. Já não faz mais sentido nessa carta, nessa partida. Ele vai ser só uma carta fraca de dano. Se ele ainda usar a carta Vegetal Bite para roubar um de mana, o Axie que joga por último, ele tem a opção de também dar e recuperar essa mana que foi roubada. Então nós estamos falando de duas cartas que necessariamente para ter o máximo do efeito dela, o Axie deveria ser o mais lento possível. Vocês percebem a diferença? Por isso que eu disse que é contraintuitivo. Enquanto você tem uma classe igual a Fera, ou qualquer outra classe que nós chamamos de DPS, ou classe que tem maior potencial de dar dano, daí nós poderíamos falar dos pássaros, dos peixes, das feras. São classes que têm que ter um mínimo de velocidade, porque essa speed faz com que você jogue primeiro. Então repare que a gente começou falando sobre essa relação de sinergia entre, e agora nós já estamos falando sobre qual é a relação entre status e a habilidade. Porque agora não tem mais a ver só com o fato de não ter... A gente não teve nenhum problema de sinergia entre as habilidades desses dois plantas. O problema aqui foi a não sinergia entre os atributos dele com as habilidades. Mesmo sendo... Aí, lembra que eu falei das armadilhas, da chance de você perder dinheiro no mercado? Uma pessoa que está começando o jogo pode olhar essas duas plantas e achar ela, inclusive, que talvez seja até melhor, mais rápida. E às vezes gastaram dinheiro errado numa planta que não vai ser funcional, num Axie que não vai ser funcional. Então é muito importante entendermos que algumas coisas não vão ser tão intuitivas assim e que você precisa estudar, e aí nós estamos aqui para isso, estamos nos disponibilizando aqui para isso. O VCT, que é um dos melhores jogadores hoje de Axie do Brasil, vai entrar super no detalhe sobre review de todas as cartas do jogo, vai falar sobre como que funciona a função desses Axies dentro de cada time, vai haver um detalhamento maior, mas hoje é importante vocês saberem que já existe esse problema. É importante vocês saberem que existe essa condição no jogo onde é preciso analisar a sinergia entre as cartas e a sinergia das cartas, né, que são suas habilidades, com os seus atributos base para que você entenda se esse é um bom Axie ou não. Por último, eu falei sobre a função, não é? Mesmo sabendo que nós vamos ter uma aula mais detalhada sobre isso mais para frente com o VCT, também é importante vocês saberem o básico aqui, que é, se a função do meu planta é tancar, é receber dano, eu quero que batam em mim antes, para que vários desses efeitos ativem para que eu consiga me defender. Nós temos uma carta, por exemplo, chamada Yan, que é uma carta que aplica veneno quando as pessoas te batem. Então eu tenho todo o interesse que eles me ataquem, que eles finalizem esse round, ou cartas como Cactus, que a gente deu um exemplo, Sirius. Então eu não quero ser o primeiro a bater, eu não preciso, não é? Pode ter situações em que façam sentido, mas não é um Axie que você faz questão que bata primeiro. Então, quando você olha os atributos base dele, a sinergia das cartas com isso, definem melhor a função dele. Então esse é um Axie que tem muita vida, que não tem muita velocidade, que as cartas dele sobem muito escudo,
Então, ele está cumprindo bem o papel dele como tanque. Agora, o que eu faço com uma classe que deveria dar dano, ou seja, uma fera, um peixe ou um pássaro? Vamos combinar que já ficou claro para vocês. Vocês olharam aqui vida, não é? HP. Vocês olharam speed, que é velocidade. Skill, que é habilidade, não é? E morale, que é moral. Vocês perceberam que há uma relação entre quando uma é mais alta, a outra é mais baixa. Não tem tudo alto. Um Axe que tem 61 de outra, ele tem naturalmente a menor quantidade de um desses outros status. Então, se eu tenho uma classe que eu quero que ela seja a minha atacante, não é? Se eu quero que ela seja o atacante do meu time, como faz sentido ele não ser o primeiro a atacar? Porque se ele não é o primeiro a atacar e ele foi feito para dar dano, possivelmente ele não tem muita vida. Se o meu oponente bate primeiro que eu, como eu sobrevivo para atacá-lo? Estão entendendo quando eu digo sobre função? A função está ligada diretamente a essa relação de status com habilidade. Então, quando vocês estiverem escolhendo o Axe de vocês, se você quer ele para a função específica X, você precisa se atentar sobre a sinergia de cartas e sobre habilidades e qual é a sinergia de atributos com essas habilidades e entender se está fazendo sentido para a função que você quer que ele exerça. Seja isso numa escolinha que você recebeu ou nos Axes que você quer comprar. Porque muitas vezes você vai receber a escolinha e a instrução não é boa. Quantos scholarships aqui não entregam simplesmente os Axes para os alunos e simplesmente não explicam quase nada, e aí fica sobre sua responsabilidade entender, será que esse Axe ele fica na frente ou no meio? Ele fica no meio ou atrás? Então esse tipo de conteúdo que nós estamos fazendo aqui é justamente para isso, para te iluminar, para que você consiga, dentro do recurso que te foi lhe dado, tirar o melhor proveito possível, alcançar o maior resultado possível. E é isso. Aqui nós finalizamos esse tema, não é? Esse assunto de o que é um Axe e a anatomia dele de maneira geral. Espero que tenha ficado mais claro para vocês vários desses detalhes, que eu tenha conseguido iluminar um pouquinho aí o conhecimento de vocês sobre a Axie Infinity. E continue ligado, porque nos veremos logo mais em uma nova aula. Um abraço.